Aleluia. Irmãos, Jesus, ele é maravilhoso. Eu não canso de falar isso, que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso. Virou já um slogan. Virou já um slogan falar que Jesus é lindo e que Jesus é maravilhoso, porque ele é. Amém, irmãos? Quem concorda que Jesus é lindo, que Jesus é maravilhoso? Amém. Pois ele é. É verdade. Irmãos, hoje, esta passagem que nós vamos meditar um pouquinho, encerrando esta campanha, é sobre a cura de 10 leprosos. A cura de 10 leprosos. Irmãos, os nossos pais, né, nos ensinam quando nós somos crianças e quando nós começamos a crescer, formas educadas de se viver, de se comportar, né? Na minha casa mesmo era proibido você chamar você, era senhora, era senhor, e não poderia jamais encerrar uma conversa ou receber algo e não dizer obrigado, era muito obrigado, e era sempre dessa maneira. E nós crescemos assim com esse hábito de falar muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, mas isso foi um hábito que nós adquirimos com a nossa família, isso de, pegou um copo d'água, obrigado, recebeu uma roupa, obrigado, recebeu isso, aquilo, obrigado, às vezes até por nada, está falando obrigado. Mas foi a maneira que nós fomos ensinados. Mas há uma diferença muito grande entre a gente dizer muito obrigado e entre a gente estar agradecido. Porque muitas vezes nós falamos sim, muito obrigada, mas nós não estamos com o coração agradecido. A palavra de Deus nos diz aqui no versículo 11 do capítulo 17, que Jesus estava indo para Jerusalém. E diz a Bíblia que Jesus ele passou pelo meio de Samaria e também pelo meio da Galileia. E quando Jesus estava, irmãos, no meio do caminho, no meio da estrada, diz a Bíblia que 10 homens, e não eram 10 homens saudáveis, mas eram 10 homens doentes, eram 10 homens leprosos. Para quem não sabe, irmãos, a lepra, hoje, né, já tem muita medicina, já tem muito tratamento, e hoje ninguém mais ouve falar em lepra, não existe mais lepra hoje. Existe hanseníase, mas tem cura perfeita, tem tratamento perfeito. Mas naquele tempo existia a lepra mesmo, a lepra. E quem era cometido de lepra, ela era apodrecida em vida. Irmãos, era uma coisa muito horrorosa. Irmãos, caíam os dedos, caíam as orelhas, caíam os narizes, caíam, apodrecia e caía. A lepra, ela ia comendo a pessoa, pouco a pouco, até a pessoa morrer. Diz a Bíblia que esses 10 homens na beira da estrada, vendo Jesus passando por ali, gritaram para Jesus de longe. Por quê? Porque a lepra, ela era altamente contagiosa. Se eles se aproximassem perto de outras pessoas, as pessoas poderiam ser contaminadas. E pela lei, naquela época, irmãos, eles não poderiam chegar perto de ninguém, eles tinham que ficar no leprosário. Eles teriam que ficar isolados até morrer, longe da família, longe de tudo. E diz a Bíblia, irmãos, que eles pararam na beira da estrada de longe, não se aproximaram de Jesus e gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Como que o nosso amado Jesus não haveria de ter misericórdia, né, irmãos? Diz a Bíblia que quando eles gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Diz a Bíblia que Jesus virou para eles e disse assim: olha, vão vocês todos até o sacerdote e se mostrem ao sacerdote. E diz a Bíblia que eles saíram correndo sobre a palavra de Jesus, sobre a ordenança de Jesus. Eles saíram correndo e eles foram se mostrar ao sacerdote. Eu creio que na mente deles estava tendo uma interrogação: por que mostrar ao sacerdote? De repente o sacerdote vai colocar a mão sobre nós, de repente o sacerdote vai passar um azeite, porque Jesus mandou nós irmos nos mostrar a ele. De repente alguma coisa vai acontecer ali quando nós chegarmos e o sacerdote encontrar com a gente. Mas, irmãos, não foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia que enquanto eles não andavam, diz a Bíblia que eles corriam, de tanto que eles queriam ser curados. Eles corriam ao encontro do sacerdote. Irmãos, antes deles chegarem ali perto do sacerdote, diz a Bíblia, irmãos, que eles ficaram totalmente limpos. Eles ficaram totalmente curados. Eles pararam no meio do caminho, olhou para o braço, olhou para a mão. Nós estamos curados, nós estamos sãos. Diz a Bíblia, irmãos, que de repente chega um homem retornando ao encontro de Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, que ele já veio de longe gritando, adorando Jesus, glorificando Jesus, bendizendo Jesus. Ele já veio, irmãos, de volta numa atitude única e maravilhosa de adoração, aleluia. E quando ele chegou diante de Jesus, diz a Bíblia que ele se ajoelhou. Quando a Bíblia fala que quando se prostra, é quando se ajoelha, quando cai no chão, cai na frente. Diz a Bíblia que ele prostrou-se diante de Jesus, e ali ele adorava Jesus, e agradecia a Jesus, e glorificava Jesus. E diz a Bíblia, irmãos, que ele era samaritano. Jesus olhou para ele e falou assim: mas não foram 10 que foram limpos? Porque apenas você voltou para agradecer? Logo você que é um estrangeiro, logo você voltou para agradecer? Cadê os outros 9? E Jesus disse: levanta, pode ir embora para sua casa, porque a tua fé ela te salvou. Aleluia, glória a Jesus. Irmãos, eu já falei para vocês aqui a história do povo samaritano, né? O povo samaritano era uma mistura de povo hebreu, de povo judeu, com todo quanto é tipo de povo da face da terra. Era uma mistura. Ele não era um povo de linhagem pura, de apenas judeu, né? Eles tinham o costume de judeu só se casar com judeu, ter filhos com judeu. Era o costume daquela época e até hoje também é. Assim como em várias outras nações, como no Japão, né? Se um japonês ali, legítimo ali, né, nascido no Japão, ele se casar com uma pessoa que não é do Japão, ele já tem uma diferença com a família, porque eles não concordam muito bem, não aceitam muito isso, a mistura das raças. E naquele tempo não era diferente. Quando, irmãos, o povo de Israel,
alguma parte do povo de Israel que passou ali para a parte de Samaria, para o lado de Samaria, começou a se casar com estrangeiros e a ter filhos estrangeiros misturados, eles passaram a ser um povo desprezado. Porque a cultura dele passou a ser modificada. Muitos não adoravam, muitos não sacrificavam, muitos não tinham mais tanta reverência como o povo de Israel legítimo, puro. E eles passaram a ser tratados como um povo qualquer, um samaritano. Então, se chegasse para um judeu e falasse assim, você é um samaritano, estava chamando ele de palavrão. Não podia, não. Samaritano era um nome feio, era uma coisa feia. Era um povo impuro, era um povo misturado, um povo mestiço. E diz a Bíblia, irmãos, que esses 10 homens estavam leprosos. Irmãos, 9 eram judeus puros. 9 eram hebreus. E irmãos, era para eles como ninguém. Ele era um samaritano. E diz a Bíblia, irmãos, que os 9 que eram judeu puro, eles foram embora, eles não quiseram nem saber, eles receberam a sua cura, eles receberam a sua bênção e foram embora. Mas aquele homem, por mais que ele não tivesse uma linhagem pura do povo hebreu, ele não se conteve, o seu coração queimou, o seu coração ardeu, e ele sabia que ele tinha que voltar para agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele voltou, e ele se prostrou, e ele agradeceu, e ele adorou, e ele glorificou. E o que foi que ele recebeu de volta, irmãos? Ele não foi somente curado, mas ele foi salvo, porque Jesus disse, levanta, pode ir embora para sua casa, porque a tua fé, ela não só te curou, meu filho, a tua fé, ela te salvou, tu está salvo, aleluia! Eu comecei aqui falando sobre gratidão, sobre o costume da gente crescer, aprender a dizer obrigado, muito obrigado, sou grata a ti, obrigado, obrigado. Mas, irmãos, a gratidão, ela é uma coisa mais profunda. A gratidão é uma coisa mais íntima. A gratidão é uma coisa que tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Irmãos, será que realmente nós estamos sendo gratos ao Senhor? Irmãos, às vezes nós temos tantos motivos para nós glorificarmos a Deus. Ei, é agosto de 2021 e nós estamos aqui, glória a Deus. Nós estamos aqui ainda. Irmãos, toda vez que eu subo aqui nesse púlpito, toda vez que eu entro dentro dessa igreja, eu digo assim, Deus, no meu pensamento, Deus, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui. Irmãos, as mínimas coisas que às vezes a gente acha que é tão mínima, que é tão pouca, são motivo de nós agradecermos e glorificarmos o nome do Senhor. Porque como disse o salmista Davi, irmãos, se nós deitamos e levantamos, é porque o Senhor nos fez habitar em segurança. E tem pessoas que recebem tanto milagre, recebem tanta providência, recebem tanta coisa maravilhosa. E ela vai embora, irmãos, ela não testemunha nem para o vizinho aquilo que Deus fez na vida dela. Ela não glorifica a Deus, ela não glorifica o Senhor, ela nem agradece. Ao contrário, ela passa a pedir mais e mais e mais e mais. Que nesta noite você aprenda a oferecer ao Senhor um coração grato, um coração agradecido. Eu costumo dizer assim, irmãos, que as pessoas que reclamam demais, ela não consegue sentir aquela sensação gostosa da gratidão. Ela não consegue enxergar tudo que Deus tem feito na vida dela. Ela não consegue enxergar como que ela é privilegiada. Irmãos, agradecer tem que se tornar um hábito diário nas nossas vidas. E com certeza, irmãos, Deus vai se agradar muito das nossas vidas e das nossas orações. Às vezes nós reclamamos porque nós estamos com uma dívida. Às vezes nós reclamamos porque está faltando alguma coisa e naquele momento nós não podemos comprar. Às vezes nós reclamamos porque nós queremos ir a certo lugar e naquele momento a gente não pode. E nós esquecemos de agradecer por tantas inúmeras coisas que nos rodeiam. Nós somos rodeados de milagres 24 horas por dia, irmãos. Você é um milagre. Você está aqui hoje, é um milagre. Você está aqui saudável, isso é um milagre. A sua família está lá na casa deles lá, isso é um milagre. Irmãos, a pessoa que tem um coração agradecido, até quando ela está cheia de problemas, irmãos, o coração dela continua agradecido. Porque ela aprende a olhar para o outro lado. Ela para de focar ali na dor, no sofrimento, no problema, no luto, e ela passa a olhar para o outro lado. Irmãos, incrível a história de Jó, incrível. Homem justo, temente a Deus, se desviava do mal. E a Bíblia diz, irmãos, que numa cepada só, ele perdeu tudo. Ele perdeu os seus filhos queridos. Ele perdeu suas propriedades, suas riquezas. Ele já estava acostumado a viver no luxo. Ele estava acostumado a viver na abastança. E de repente, irmãos, ele perdeu foi tudo. Irmãos, eu não digo de perder carro, não. Porque carro trabalha, compra outro. Eu não digo de perder casa, não. Paga aluguel, monta uma cabana, faz alguma coisa. Eu não digo, irmãos, de perder emprego, não. Procura outro. Mas eu digo de perder os filhos. E ele não perdeu um filho, não, irmãos. Ele perdeu foi 7. Ele perdeu todos os seus filhos. E para completar, irmãos, ele ainda foi cometido de uma doença da lepra. E ele estava apodrecendo, coçando ali as suas chagas, aquela doença fedorenta. E mesmo assim, irmãos, diz a Bíblia que ele, com o seu rosto em pó, ele adorou, aleluia. Irmãos, ele adorou, ele adorou. E ele disse, nu, eu vim do ventre da minha mãe e é nu que vou voltar para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quando ele disse bendito seja o nome do Senhor, ele disse assim, obrigado, Senhor. Eu comi tão bem tantos anos. Obrigado, Senhor. Eu criei os meus filhos e eu vi os meus filhos andarem. Eu vi os meus filhos crescerem. Eu vi os meus filhos se tornarem adultos. Obrigado, Senhor, porque eu tive uma cama maravilhosa para me deitar e dormir. Obrigado, Senhor, porque eu tive uma casa maravilhosa durante tantos anos e tantas pessoas não tiveram. E nesse momento o
minha vida. Isso é ter um coração grato a Deus. Que independente da circunstância, independente do que tenha ou do que deixe de ter, a pessoa glorifica o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Eu aprendi, irmãos, a ser grata ao Senhor por tudo, aleluia. Se eu chegar em casa, irmãos, tiver um prato de arroz, glória a Deus, vamos comer arroz. Irmãos, se tiver arroz com feijão, é luxo, glória a Deus. Coloca o sazon, fica bom demais. É verdade? Irmãos, assim, irmãos, não tem motivo para a gente não agradecer a Deus. O carro não está funcionando, vamos a pé, meu filho. Irmãos, o Senhor, Ele é maravilhoso. E é muito bom a gente ter esse sentimento de gratidão. Porque quando a gente tem esse sentimento de gratidão, a gente passa a enxergar como Deus é tão grande e como nós somos tão pequenos. E a gente tem a maior revelação de toda a nossa vida. É que nós estamos aqui só de passagem, aleluia. Nós estamos aqui só de passagem. Então não vamos ficar murmurando, não vamos ficar insatisfeitos, nós vamos ficar mal agradecidos com o Senhor, porque isso aqui é só uma passagem, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Irmãos, isso aqui é passageiro, e logo nós teremos uma vida totalmente transformada pelo poder de Jesus Cristo, amém? Um corpo transformado, uma existência transformada. Aqui é só uma passagem da nossa existência. Seja grato. Se você tem dificuldade em ser grato, fale com o Senhor. Senhor, me ensina, cria em mim um coração grato, cria em mim um coração cheio de gratidão, cheio de louvor a Ti, por tudo que o Senhor é, não por tudo que o Senhor tem e pode me oferecer. Por isso que eu iniciei o culto hoje lendo o Salmo 103, em que o salmista Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, tudo que há em mim, tudo, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, minha alma, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não esqueça de nenhum dos seus benefícios, e não se esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Aleluia. Não vamos ser crente com amnésia não, tá? Não vamos ser crente com amnésia não. Recebe uma benção hoje, amanhã já nem lembro mais, né? Não seja assim não. Passa a ter uma caderneta da vitória, uma caderneta das suas bênçãos, e vai escrevendo tudo que você recebe. Eu acho que a Carla tem, né? Acho que a Carla tem o memorial dela lá de vitórias recebidas. Irmãos, isso é muito maravilhoso, porque na hora que a dificuldade vir, você vai lá e vai abrir. Dia tal Deus me deu isso, dia tal Deus me livrou disso, dia tal Deus fez isso. E o coração vai se enchendo de gratidão. A gente não pode esquecer de nenhuma das bênçãos do Senhor, amém? Quem compreendeu essa palavra? É que nem o hino da harpa diz, né? Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais quebrantado me fazes, Senhor, mais humilhado e tão cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Amém. Eu sou a Rãe, cantora é a Dani. Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso e Ele é digno de louvor, de honra e de glória. Coloca de pé, vamos agradecer ao Senhor. Quando nós agradecemos, o Senhor derrama sobre nós bênção sem medida, viu, irmãos? Então eu vou falar para você, é o encerramento da campanha, você vai só agradecer. Irmã, mas eu ainda não recebi, agradeça. Agradeça e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Só feche os seus olhos e agradeça nesse momento, amém? Deus, Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de todos nós. Obrigado, Pai.